nos estúdios da TV SPL, o jornalista Luiz Carlos Ladeia, paulistano com função em vários periódicos de São Paulo e que hoje nos dá a satisfação da sua presença. Os seus cumprimentos para os internautas da TV SPL. Eu queria agradecer a oportunidade, Eugênio. É um prazer estar aqui, revendo um grande companheiro de Gazeta Penhense e meu amigo Marcelo, certo? Pelo menos da minha parte, um pretenso jogador de futebol. Luiz Carlos Ladeia, jornalista. Jornalismo começou onde, de que forma? Eu posso até dizer que eu sou um engenheiro frustrado, porque eu fazia cursinho para engenharia e um dia o professor pediu que fizesse um texto lá e eu escrevi assim uma coisa bem rápida. Ele me chamou de lado e falou assim: você tem certeza se é jornalismo que você quer fazer? Aí eu disse: bem, eu creio que seja isso. Depois eu vi que não era, porque eu tinha muita facilidade para escrever e comecei a pegar coisas que eu tinha guardado e eu vi que eu poderia ser um bom engenheiro, porque eu gostava de matérias exatas e tal, mas no íntimo faltava alguma coisa. Eu parei de fazer cursinho e tal, depois de um tempo voltei a estudar e ingressei no jornalismo. Fiz jornalismo, mas quando eu vi as condições do mercado de trabalho no tocante a pagamento, que você sabe que é uma profissão que maltrata muito a gente e judia mais financeiramente, porque você tem que se matar e essa é a realidade do mercado, eu deixei para uma segunda oportunidade. Até que um dia uma amiga nossa, eu trabalhei em vendas e tal, uma secretária me disse que eu era um jornalista frustrado. Foi a pior coisa que eu ouvi, mas foi uma grande verdade. Parei e comecei a me dedicar ao jornalismo e estou até hoje. Nos periódicos que você trabalhou, ou que escreveu para eles? Eu comecei no Diário Popular. Inicialmente eu fiz hoje o atual Diário de São Paulo. Eu comecei com a Rádio Escuta, que era o primeiro degrau. Fui para reportagem, fui repórter especial, cobri área política, cobri geral. Depois eu escrevi uma época para o Jornal da Tarde, fiz revistas técnicas na área de turismo. Durante 2 anos eu publiquei uma revista, editei uma revista chamada Agenda de Excursões, que era uma pronta referência para o mercado. Trabalhei num também específico da área da construção. Esses dois veículos não existem mais. Depois eu trabalhei na assessoria de imprensa de uma multinacional, a Siemens, durante 5 anos. Trabalhei durante um bom período também num setor do Senac, que foi feita uma junção com outro departamento, que era o Centro de Tecnologia do Varejo do Senac. E parti para a assessoria na área política. Eu fui para a assessoria de imprensa da presidência da Assembleia Legislativa do Estado e estou na assessoria, não especificamente hoje da presidência, mas de um parlamentar. Você omitiu a Gazeta Penhense. Mas a Gazeta Penhense você tem que levar em consideração que eu comecei, certo? A Gazeta Penhense... Que tempo mais ou menos foi isso? Eu escrevi na Gazeta Penhense, eu fazia crônicas, foi em 80, 81, por aí. Aliás, boa parte desse material da Gazeta Penhense, eu queria deixar para o final, né? Boa parte do material eu estou compilando para que eu possa publicar um livro brevemente. Muito bem. Sobre crônicas. No Diário Popular, você escreveu durante muito tempo, fez reportagens. Eu fiquei 6 anos lá e tem umas passagens boas no jornalismo, que principalmente na época do Tancredo, aquela marcou muito, certo? E fiz geral ali, foi uma grande escola, certo? Porque até então eu vi o jornalismo como uma coisa assim, segundo plano. Ali eu já comecei a ir para a profissão realmente, certo? Porque antes eu levava a coisa que eu gostava, mas ali eu já comecei a me dedicar e tal, e eu acho que eu apenas fugi da grande imprensa porque chegou uma hora que você tem também que pensar numa coisa mais em termos de dinheiro. Você não pode abrir mão disso. Eu com filhos pequenos e tal, e parti para a área de assessoria de imprensa, onde se trabalhava menos, e é evidente que eu conseguia ter 2 empregos, e estou até hoje na assessoria de imprensa. Jornalista tem sempre mais de um emprego, né? Eu cheguei a ter 3 na época. É curioso.
Filhos, você tem 3 filhos. Eu tenho 3, o mais velho é diretor de uma concessionária de carros, tem 27 anos, tenho o do meio com 24. Qual o nome deles? Pô? É o Alan, o mais velho, né? O Alan mais velho, os 3 estiveram na área esportiva uma época aí, jogando futebol, mas futebol também requer muita sorte. Era aquele Marcelo assim, mais ou menos? Não, o Marcelo sabe que tinha gente do ramo lá, Marcelo. E o mais velho era goleiro, ele teve na Lemense, ele começou no Guapira, foi para a Lemense, esteve na São Carlense, jogou Copa Rio e tal. Ele era o 4º goleiro da São Carlense com 16 anos. Ele tinha futuro, só que trabalhava como modelo também, e atleta, e muita mulher não tem que separar bem as coisas, não era o caso dele. Abandonou, andou se apresentando como ator, e até que se envolveu com o ramo automobilístico. Hoje ele é diretor de uma concessionária. O do meio também jogava futebol, ele começou aqui os 2 começaram nas equipes de base do Esportivo da Penha, e ele esteve inclusive disputando Taça São Paulo e tal, mas quando ele viu que o mercado de trabalho no futebol exigia muito e nem sempre todos têm a mesma sorte, ele partiu, fez administração de empresas, estudou inclusive na mesma universidade que o Marcelo, e hoje ele trabalha num grande banco. E o caçula foi nadador, teve no Corinthians e tal, Pinheiros. Aí nós tivemos um problema familiar, que eu vou até narrar aqui, minha esposa faleceu, e ele decidiu abandonar o esporte, e hoje ele faz curso de farmácia, está no 2º ano e fazendo estágio em um hospital aqui na região leste. E netos, eles têm só trabalhado? Não, chega de netos, nada de... Por enquanto nada de netos. O pessoal está só trabalhando. Tem 3 namoradas aí e tal, mas ninguém me dá sossego, viu? Ninguém desencalha. Luiz Carlos, dentro da profissão de jornalista, você atravessou várias fases da política brasileira. Algum fato da época marcou assim na sua atividade jornalística como fatos relevantes? É evidente que a pressão que existia nas redações durante o regime militar afetou muito. Eu, particularmente, tenho uma vivência que envolve o problema da repressão desde garoto, porque eu fui aluno de uma escola junto a uma unidade militar, era uma escola de aprendiz na aeronáutica, e lá eu vi o regime militar desde o princípio, e vi por dentro de uma unidade militar. Então, aquilo marcou muito. E quando eu fui para o jornalismo, eu ouvia certas coisas de colegas, eu via certos comentários e tal. No íntimo eu sabia que a coisa não era bem aquilo, e eu conhecia os 2 lados. Sabe, eu conheci o lado de dentro dos quartéis, como é que nasceu muita coisa aí, e infelizmente eu vi que muita coisa que vazou não era verdadeira, sabe? Vazou dos 2 lados, eu vi que a coisa não era verdadeira, mas infelizmente a história conta quem detém o poder, certo? Então quem detém o poder joga a verdade. E infelizmente isso no país aconteceu, realmente aconteceu muita coisa desagradável nos 2 lados, e que tomara que depois a gente consiga, por meio de algum livro, algum órgão de imprensa, descortinar muita coisa que ainda tem escondida por aí. Na morte do Tancredo, você estava exercendo a profissão? Eu cobri durante praticamente um mês a angústia dele no INCOR. Quando do funeral em Brasília, quando da posse do Tancredo, eu deveria ir para Brasília, mas eu tinha outro emprego, eu optei por ficar em São Paulo. Quando aconteceu toda aquela agonia, eu fiquei no INCOR, e depois, quando do falecimento, eu fui para São João del Rei e cobri os funerais em São João del Rei, certo? Que também teve umas coisas lá, foram marcantes, e que eu acho que foi um grande degrau que se conseguiu galgar no jornalismo, foi aquilo ali, porque nós tínhamos acesso a um monte de coisa, a muita gente. E agora você nos brinda com o lançamento desse livro aqui, Troncos Soltos na Areia. Na água. Na areia. Troncos Soltos na Água. E o que é? É um resumo dos conhecimentos adquiridos no período de jornalismo? Ou você vai agora enveredar pela
vida de escritor. O que é este Troncos Soltos na Água? Na verdade, esse livro está pronto há 5 anos. E agora que eu tomei a iniciativa de colocá-lo aí na gandaia. Esse livro é ficção, embora tenha algumas coisas aí que são verdadeiras. E esse livro nasceu depois. Eu estive em Iguape. E ali próximo a Iguape, sobre o Rio Ribeira, eu comentando com meu filho caçula, que sempre foi um garoto desligado, um molecão na época, e eu perguntei para ele se não era bonito aquilo. Falei que aquele era um rio que lá atrás ele havia feito a riqueza de pessoas, feito angústias, feito miséria, feito destruição e também construído vida. E naquele instante ele calmamente se entregava ao mar. E perguntei para ele, não é bonito isso? Ele tranquilamente falou com a maior naturalidade do mundo, não. E eu achei que era. Então eu decidi, a partir de então, não narrar a vida de um rio, mas eu criei um vilarejo na junção do mar com esse rio, e eu narro não apenas o cotidiano desse vilarejo, mas aquilo que o rio leva, em se tratando de gente. Nós associamos no livro os troncos, os detritos do rio com a sociedade daquele vilarejo, certo? E eu consegui colocar uma linguagem que eu classifico como bonita. Eu acho que o trabalho está bem feito, modéstia à parte. E o livro, como você disse, é de ficção, mas reúne algumas histórias verdadeiras, verídicas, que você verificou. Nas entrelinhas tem alguma coisa do Vale do Ribeira. Do Vale do Ribeira. Alguma coisa tem do Vale do Ribeira. Há uma conotação política também desses acontecimentos? Não. Eu passo assim bem levemente sobre isso. É mais sobre o social dessa região. O social e tal, algumas tramas que existem. Eu consegui retratar alguma coisa no tocante a meio ambiente, certo? E os dramas humanos estão bem explorados nesse trabalho. E a mensagem busca que objetivo? Incutir nas pessoas uma consciência? Tem também a crítica social, a crítica religiosa, principalmente a crítica religiosa está nesse livro, certo? Comportamento de determinadas pessoas e tal, isso aí vai aparecer de uma maneira bem forte. Então o objetivo é levar ao conhecimento das pessoas esses casos sociais, essas circunstâncias sociais em que vivem as pessoas à margem de um rio imaginário, certo? Exatamente. E que você pode ver. Tem umas poesias aqui. A poesia também é da lavra do jornalista. Eu não tenho essa pretensão, não. Eu tenho um personagem aí que gosta de poesia e que 2 ou 3, em função de uma paixão, né, fictícia, ele faz algumas poesias, ele personagem. Eu, particularmente, tenho alguns versos aí, mas eu jamais enveredaria pelo ramo da poesia. Eu acho que não é minha praia. Luiz Carlos Ladeia, quando será o lançamento do livro? Onde ele está à venda, à disposição do público? A partir desta semana ele já começa a ser distribuído nas livrarias. Esse livro é editado pelo Marco Zelo, que é um selo da Nobel, e ele vai estar especificamente nas livrarias da rede Nobel. E agora no dia 14 de agosto nós teremos a Bienal do Livro no Parque do AMB. Ele estará à venda lá, e eu estarei no dia 23 às 17 horas, a partir das 17 horas, no stand da Nobel, lá na Bienal do Livro, autografando esse trabalho. Algum e-mail para entrar em contato? Pode ser o lcladeia@uol.com.br. L de Luiz, C de Carlos, Luiz Carlos, lc.ladeia. Ladeia seria um ladeira sem o R, ladeia.com.br. E o selo é Marco Zero, que é da Nobel. É o selo da Nobel. O preço do livro? Não, por enquanto não está estipulado ainda. Mas vai ser bastante acessível. Vai ser acessível à população. Luiz Carlos Ladeia, alguma coisa que eu não tenha perguntado e você gostaria? Eu quero dizer que esse livro é o primeiro, tenho mais 2 a caminho. Eu tenho um juvenil praticamente pronto, tenho um que eu acho que vai fazer bastante sucesso se tratando de periferia de São Paulo, porque já está pronto, na verdade, vou negociar com a editora, chama Várzea que eu vi.
Esse A Várzea que eu vi são 74 histórias que envolvem futebol varziano, muitas delas bastante cômicas, outras bem humanas, certo? E numa linguagem bastante acessível, bem fácil. E dessas 74 histórias, seguramente tem umas 50 que são verdadeiras, que narram alguns dramas que eu conheço, e que eu cuido também da área de esportes, e mexo com isso já há bastante tempo. E já está pronto A Várzea que eu vi? Não, eu estou apenas negociando. Em termos de texto, sim, em termos de texto está pronto. O outro, o juvenil também já está pronto. Já tem título escolhido? Tem A Várzea que eu vi, eu vou usar esse título. Tem um que chama Contos da Pisadeira. Talvez você vai estranhar esse termo, pisadeira. É um livro juvenil de contos. E estou trabalhando também num outro que se chama, eu gosto muito do título, chama Vozes que a Colina Escondeu. Esse Vozes que a Colina Escondeu, eu estou narrando um problema, não diria problema, seria a saga de uma família que vem a pé do Nordeste, certo? E não a viagem em si, mas a colocação dessa família no interior do estado, numa época em que havia também o imigrante japonês e o imigrante italiano. Então seria o convívio do, entre aspas, caipira paulista com esse imigrante. E isso tem uma coisa bem pessoal, porque envolve fatos da família, tal, que minha família é do interior do estado de São Paulo. Você no início citou que eu era paulistano, na verdade eu sou paulista, sou da região de Ribeirão Preto, e estou em São Paulo desde garotinho, 4, 5 anos, então me considero paulistano, mas eu sou realmente do interior do estado. E isso que eu pretendo narrar nesse livro, aliás, já estou narrando, eu estou praticamente um terço do livro pronto. Isso aí envolve acontecimentos no interior do estado, daquela região em que a minha família, teve gente da minha família foi protagonista. Luiz Carlos Ladeia, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui mais uma vez na nossa redação, no nosso estúdio, relembrando tempos de redação, de crônicas, de episódios políticos, do tempo de tanta movimentação acadêmica, de estudantes. Então foi uma enorme satisfação recebê-lo aqui e relembrar esses fatos todos que a gente viveu. As suas despedidas para os nossos internautas, e se quiser alguma coisa mais. Eu queria agradecer, e sou imensamente grato pela oportunidade de estar aqui, de revê-lo Marcelo, que aqui nós temos um convívio até bastante intenso no esporte, e dizer o seguinte, que você falou sobre aquele período. Infelizmente a nossa sociedade não participa dos acontecimentos como deveria participar, como aconteceu no passado, que infelizmente para nós evoluímos muito culturalmente na época da dor. Nosso país foi muito mais criativo nas artes, infelizmente, naquela época que nós sofríamos a repressão. Não precisaríamos ter sofrido isso, certo? E estar tendo na cultura que nós temos hoje, que se a cultura de um povo é uma linha, nós, quando olharmos para trás, esse período nosso vai ser uma linha pontilhada, com pontos cada vez mais distantes. Infelizmente, eu vejo dessa forma. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, certo? Espero que o livro agrade aos telespectadores. Muito obrigado, jornalista Luiz Carlos Ladeia, pela sua presença, pela sua simpatia e pela sua amabilidade em nos relatar partes do Troncos Soltos na Água e mais alguns livros que estão no prelo, como se costuma dizer. Agora não existe mais prelo, mas estão no prelo. Muito obrigado pela sua vinda aos nossos estúdios. Eu que agradeço, e a Gazeta Penhense faz parte da minha vida, não esqueça disso. Muito obrigado.